Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, gente, peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários e dê sugestões para fortalecer o canal e vir novas notificações para vocês, ok? Então vamos lá. O conteúdo de hoje é sobre... Hoje é 16 de outubro, dia de Santa Edviges, a padroeira dos endividados. Muita gente já ouviu falar, garanto que tem pessoas aí que estão me assistindo, até já rezaram por ela. Ok? Eu sei. Ela é a santa dos endividados. Quem é que já não rezou por ela? Muitas pessoas já rezaram. Aí, até hoje tem pessoas que são devotas a Santa Edviges. Então vamos lá, vamos falar da história de Santa Edviges. Santa Edviges nasceu em 1174 em Bavária, na Alemanha. Tá? No período medieval. Ela se casou muito jovem, com 12 anos, e o seu marido, o Henrique, um príncipe da Silésia, na Polônia, que hoje é a Polônia, no caso, pessoal, com 26 anos. Ele era 14 anos mais velho que a Santa Edviges. Nessas épocas, a mulher, bem no início que ela começava a ficar mocinha, se é que vocês estão me entendendo, quando começava o menarca. Pouca gente sabe o que é o menarca. Olhe no dicionário, pessoal, o que é que vocês vão saber. Quando a menina tá moça aqui, os hormônios já estão a mil. Quando começava essa fase, elas em seguida casavam-se. Em seguida. Aí o marido sempre era bem mais velho, 10 anos para cima de diferença de idade. Já era homem, já. Por que isso? Porque como homem, nessas épocas, era ele que sustentava a família, ele era responsável por tudo ali em termos econômicos, botar comida na mesa, tudo em termos de trabalho, de sustento, era com o homem, sustento financeiro. Então o homem, ele já era preparado para isso, já desde bem jovem, pessoal, ok? Desde bem jovem. Então assim, o homem, ele muitas vezes se casava com 20 e poucos anos, no mínimo. Tinha homens que se casavam com mais de 30 anos e a esposa não tinha 18. Ok, pessoal? A mulher se casava jovem porque sabe como é que é? Os hormônios a mil, tudo aquela coisa. Os pais já davam um jeito de arrumar um noivo o mais rápido possível, de preferência de boa posição, principalmente o lado financeiro. Se o futuro marido, ele é um homem trabalhador, assim por diante. Ok, pessoal? Era bem isso mesmo. Por que as mulheres se casavam tão jovens? Para evitar delas engravidarem solteiras. É isso, pessoal, tá? É isso, porque não tinha contraceptivo nessas épocas. Então,
para evitar gravidez indesejada, como se diz, casar a filha bem cedo. Em seguida que ela tá mocinha, tá no menarca ali já no início. Ok, gente? Então, vamos lá, tá? Ela se casou com 12 anos, ok? Com o príncipe Henrique I da Silésia, que hoje é a atual Polônia, tá, pessoal? E eles tiveram 6 filhos. 6 filhos, pessoal, tá? E assim, a Santa Edviges, ela já era cristã de família. A família dela era nobre também. A Santa Edviges, era uma duquesa. E após se casar com seu marido, se tornou princesa da Silésia. Tá, pessoal? O pai dela era duque. A mãe dela, não sei qual era o cargo ali da mãe dela. Provavelmente era uma duquesa também. Tá? Ela era de família nobre mesmo, da Alemanha. Ela era alemã. Tá, pessoal? Então, assim, já era cristã de família. Já o marido dela, o Henrique I, pelo que eu vi na história, ele não era cristão. Tá? O que eu entendi ali na história, que ele nem sabia rezar. Então, ele não era cristão, era pagão. Tá? É o que eu vi na história, posso estar enganada, tá, pessoal? Mas pelo que eu vi, ele era pagão. Só que depois que eles se casaram, a Santa Edviges, ela mudou assim, vamos dizer assim, o lado religioso do marido dela, tá? Ela conseguiu mudar esse lado dele. Ele começou a rezar, a se dedicar ao cristianismo, pessoal. Ele aceitou ela assim como cristã. Ele nunca foi contra a religião de Santa Edviges. Nunca. Bem pelo contrário. Ele sempre admirou ela do jeito que ela era. Tá? Tanto que ele começou a seguir os passos dela, a rezar, tudo, tá, pessoal? E também fazer trabalhos, tipo, trabalhos voluntários, também junto com ela. Isso quando ele não estava nas guerras, que o marido dela vivia indo nas guerras. Naquela época, pessoal, tinha muita guerra. Então, os homens, os soldados, os duques, os príncipes, eles iam junto. Tá, gente? Eles iam junto e muitas mulheres ficavam viúvas. Até homens que eram do povo mesmo, que não eram soldados, muitas vezes também iam para as guerras. Quanto mais homens, melhor, né? Para enfrentar os inimigos. Era bem assim. Então o marido dela ia muito nas guerras, gente. Mas enquanto ele estava ali junto com ela, e os filhos, tudo, ele seguia os mesmos passos que ela, gente, tá? Daí chegou uma hora, assim, a Santa Edviges e o marido dela, segundo a história,
eles fizeram ali, no caso, um acordo entre os dois, tá? Eles decidiram manter a abstinência sexual. Porque, gente, ela já tinha 6 filhos, bem jovem, já com 20 anos, 6 filhos, gente. Naquela época era normal. Não tinha métodos contraceptivos e a mulher se casava muito jovem, menina, adolescente. Óbvio que ela ia ter 6 filhos. Se não fosse essa abstinência, com certeza ela teria mais filhos. Quem sabe mais de 10 filhos. E naquela época era normal, gente. Tá? Hoje em dia pode ser um absurdo, considerado um absurdo, mas naquela época era normal, tá? Mas ela chegou a ter 6 filhos, porque daí ela já não teve mais relações com o marido dela, ok? Daí ela e o marido, o que eles faziam juntos, enquanto ele estava ali junto dela, tá? Eles começaram a construir várias igrejas, mosteiros, hospitais, escolas e conventos, gente. Olha só esse casal, o Henrique I e a Santa Edviges, pessoal. O que eles fizeram pelo povo? Eles fizeram isso para o povo, para as pessoas mais necessitadas, gente. Eles não fizeram para a elite, tá? Não, para o povo. Fizeram igrejas, mosteiros, escolas para o povo, tá? As crianças aprenderem a ler e escrever, de repente até adultos também, que ainda eram analfabetos, que naquela época tinha muita gente analfabeta. O povão, que a gente fala, né? Naquela época, gente, uma boa parte era analfabeta, porque não tinha escola para eles. É assim, as autoridades, tá, ali a nobreza em si, não faziam questão. Por quê? Queriam dominar o povo sendo analfabeto, tá? Não tendo nenhum conhecimento além do que eles conviviam no dia a dia entre eles, só, tá? Nada além disso. Mas a Santa Edviges e o marido dela pensavam diferente. Não, o povo tem que aprender a ler e escrever. Eles vão frequentar igrejas também. É o direito deles, tá? Hospitais também para o povo. Eles fizeram. Para os mais necessitados, eles construíram hospitais também, tá? Porque ali a nobreza em si tinha tudo já. Então, esses aí já estavam, como se diz, a vida ganha. Agora, o povo mesmo, os mais necessitados, não. Eles estavam precisando de escola, de hospital, igrejas, por que não? Mosteiros, assim por diante, tá, gente? Conventos. Por que foi a Santa Edviges, pessoal? Ela, tá? Por que ela e o marido dela construíram conventos? Tá? Qual foi o propósito disso? Sabe por quê? Muitas mulheres na época ficavam viúvas porque os maridos
iam para a guerra. Então, muitos homens, por mais que assim, no caso, ganhasse, mesmo assim, muitos homens morriam na guerra. E as mulheres ficavam viúvas. O que acontecia, gente? Muito. Tanto a mulher, né, a esposa ali do homem que foi para a guerra, como os filhos ficavam a Deus dará. Ok, pessoal? Ficavam a Deus dará. Daí que acontecia? Tinha mulheres, mesmo contra a vontade delas, elas se prostituíam. Por quê? Para sustentar os seus filhos. Porque a mulher não era preparada para trabalhar fora de casa, como o homem era. Então era muito assim complicado para a mulher, tá? Ou a mulher virava tipo mendiga, pedindo esmola para as pessoas, algo para comer, tá? Mas daí é muito difícil que as pessoas em si não vão estar toda hora dando esmola, não é mesmo? Então, assim, muitas se prostituíam, por mais que elas não queriam. Mas por quê? Para sustentar os seus filhos. Para os seus filhos não passarem fome, terem o que vestir, assim por diante, gente. Era bem assim, infelizmente. Daí, para acabar com isso, a Santa Edviges começou a ter essa ideia de construir conventos. Tá? E o marido dela compreendeu ela, ele concordou com ela que seria uma boa construir conventos para as mulheres, as viúvas, se abrigarem, terem um local onde elas ali pudessem ter a vida delas tranquila, gente. As mulheres e os filhos também. E além de abrigar as viúvas, também abrigava órfãos, tá? Muitas crianças ficavam órfãos, porque muitas vezes, além do pai das crianças morrer na guerra, a mãe, às vezes, algum problema que dava de saúde com ela, ou de repente a mulher lá desesperada até tirava a própria vida, né, gente? Aquela coisa, cada cabeça uma sentença. Tudo bem, o suicídio não se deve de fazer. Mas tem pessoas que, infelizmente, na hora do desespero, pessoal, não pensa duas vezes, infelizmente. A pessoa só pensa que, tirando a vida dela, vai se resolver, tá? Então não tem que discutir. Acontecia isso também. Daí ficavam as crianças, tá? Sem pai e sem mãe. Ou eram assassinadas até. Acontecia muito disso também. E as crianças ficavam órfãos. Então, esses mosteiros os mosteiros eram para as viúvas e para os órfãos. E essas viúvas, muitas delas se tornaram freiras, tá? Tem gente que acha que para ser freira tem que ser até virgem. Isso aí, conversa furada, gente, tá? Não é bem assim. Não sei como é que tá hoje em dia, tá? Mas no tempo de Santa Edviges, a Santa Rita de Cássia, tá? Teve mulheres que a Santa Rita de Cássia se tornou freira.
pelo que eu saiba da história dela. E ela já tinha sido casada, ela era viúva e ela já teve filhos, a Santa Rita de Cássia, e se tornou freira, depois com o passar do tempo. E essas mulheres aí, que a Santa Edviges, ela acolheu, muitas se tornaram freiras, gente. Unidas, uma ajudando a outra, assim por diante. Ok, pessoal? E assim, tinha muita família, tipo os lavradores, que até hoje existe, óbvio, e sempre vai existir, tá? Que trabalhavam em terras. Pelo que eu entendo, pega um lote lá de terra e meio que aluga aquele lote, algo assim. Tá? Mas é o seguinte, quem depende de muito do plantio, gente, é complicado, tá? Tem épocas que dá um tempo bom, que prospera bastante o plantio, daí ganha um bom dinheiro. E tem épocas que não, que nem aconteceu aqui em Rio Grande do Sul, todo esse alagamento aí no interior de São Paulo, muitas pessoas que dependem, né, do plantio ali, tudo, ficaram prejudicadas. Sempre foi assim, essas pessoas elas dependem muito do clima. Não pode chover demais, não pode ter sol demais, sabe? Tem que estar equilibrado, mas nem sempre é assim. Como lá na Polônia, na Europa, lá, né, na Polônia, onde ela morava, com o marido dela, às vezes o frio lá era muito rigoroso. E quando o frio é muito rigoroso, gente, né, quando o frio é muito rigoroso, gente, atrapalha ali a plantação, né? Dificulta e a pessoa ela não tem lucro. Tá? Eles alugavam aquele lote e tinha que pagar por mês ou de 15 15 dias, não sei como é que era, lá pro proprietário. Tá? Daí tinha épocas que não dava certo, o clima não estava favorecendo, o proprietário vinha, óbvio que dizia, olha, não tem como eu pagar. Não tá fácil, tá? A proprietária ia relevando, até um certo ponto. Chegava uma hora, o proprietário dizia, olha, não dá mais, vocês vão ter que sair daqui e tal. E às vezes o lavrador ia preso. E a família do lavrador, as crianças e a esposa ficavam a Deus dará. O proprietário não queria nem saber, não era problema dele. Ele queria o dinheiro dele, o pagamento dele, tá? Então ficava complicado isso aí. O que a Santa Edviges fazia? Que ela fez, né? Ela, lá com as riquezas que ela tinha, ela ia lá no tribunal tudo e dizia, olha, eu pago todas as dívidas do senhor fulano de tal. E a partir da hora que eu pagar tudo, agora, pagar tudo, ele será liberto. Ela era princesa, né, gente? E o marido dela concordava até, por incrível que pareça. Tá, ela lá pagava as dívidas daquele cidadão e ele era liberto, não ficava mais preso e ele recomeçava a vida dele. Daí, do zero ali,
tudo tranquilo, tá? Isso ela fez com muitas pessoas, gente, muitas. Ela ajudou muitos lavradores a sair da prisão por causa de não pagarem os proprietários. Tá? Não pagava por quê? Não é porque eles eram pessoas de má índole, é porque não dava. O clima não favorecia ali o plantio ali, vai fazer o quê? Se não tá dando lucro, né, gente? Mas o proprietário não quer saber. Para ele não interessa, não é problema dele. Como sempre aquela história, né, gente? Sempre essa história, tá? E assim, a Santa Edviges, pessoal, ela ensinou os filhos dela desde pequenininhos a rezar, tá? Aquela rotina diária de rezar para Deus, agradecer, pedir saúde, sabedoria e assim por diante. Ela ensinou todos os filhos dela. Até aqui eu vou falar o nome dos filhos, tá? Mas eu vou ler os nomes porque de cabeça eu não me lembro dos nomes deles, assim. Tem uma que outra que eu me lembro, mas eu vou falar todos os nomes dos 6 filhos dela. Henrique, Conrado, Boleslau, Inês, Sofia e Gertrudes. E ela levava esses filhos dela todos os dias na capela próxima do castelo onde eles moravam, na missa, todos os dias, tá? E os filhos dela aqui, gente, a filha dela, Gertrudes, e a Sofia, tá? Aqui, e a Inês também, se eu não me engano, elas fizeram parte do convento, gente, né? Tá, pessoal? Elas fizeram parte do convento aqui, dos trabalhos dos conventos, pessoal, tá? E teve 2 filhos que os filhos, assim, morreram jovens. Agora não sei se é Henrique, Conrado, Boleslau, que são 3 filhos homens, tá? 2 deles morreram jovens, tá? O porquê? Provavelmente deve de ser por causa de guerra. Os homens bem jovens nas guerras. Então, assim, a chance de não sair vivo era grande, tá, gente? E não demorou muito, o marido dela também. Ele faleceu também, depois dele ter sido preso. Assim, ele pegou uma doença na prisão, o marido dela, o Henrique I. Tá? Por que ele foi preso? Ele foi numa guerra, ele teve que ir numa guerra e pegaram ele. E ele foi preso. E nessa prisão ele pegou uma doença contagiosa ali. As prisões naquela época, pelo que eu sei, gente, eram imundas. Imundas, tinha até rato. Rato, barato, tudo que tem direito. Banheiro não existia, né? Pelo que eu saiba. Tá? Acho que fazia as necessidades dentro ali da prisão, mesmo nos cantos. Então, vocês imaginam, se a pessoa não estava com uma imunidade boa, estando num local fechado, porque era um local todo fechado, pelo que eu saiba, na masmorra, né?
Tipo, seria um porão lá do castelo, bem lá no subsolo, totalmente fechado, tá? Sem nada de higiene, nada, não tinha, como tem hoje em dia, né, os presídios em si, que tem serviços gerais ali para limpar tudo, lavar o chão, isso que aquilo. Não tinha nada disso. Ficava ali no meio da sujeira, os ratos, baratos, tudo que era de ruim tinha na prisão ali, tá? E provavelmente fazia as necessidades ali dentro, tá? Pelos cantos, mau cheiro, imagina. Dependendo da pessoa, ficava doente e até morria. Pegava uma doença ali grave e a medicina não era tão evoluída como hoje em dia também. Tá? E como eles eram presos, a pessoa que era presa, gente, nessas épocas, aí nessa época, não tinha direito a nada. Nada, tá, pessoal? Ficava ali. Tá? Alimentação, não sei quantas vezes por dia. Não faço ideia. Não devia de ser muita coisa. Então, óbvio, o marido dela ficou doente e morreu. Ele morreu jovem, pelo que eu saiba. Sim. Ah, ele morreu jovem. Isso aí não se tem dúvida, tá, gente? Óbvio, ela ficou viúva, daí, né, tudo. E após ela ficar viúva, gente, daí ela entrou para o mosteiro de Treblinitz, na Polônia, aonde aconteceu a santificação dela. E ela ficou até o fim da vida dela nesse mosteiro, tá, gente? Daí, ok? Até os seus 69 anos de idade, pessoal. Daí, tá? Ela faleceu em 15 de outubro de 1243, em Tizebinka, uma cidade lá da Polônia. Ela faleceu e foi canonizada pelo Papa Clemente IV em 1267. Por quê? Por que ela foi canonizada? Porque é o seguinte, após o falecimento dela, muitas pessoas ali da Polônia e provavelmente também da Alemanha ali oravam por ela, faziam pedidos para ela, já tipo como se ela já fosse uma santa. E houve muitos milagres, tá? Durante esse tempo aí. Ela faleceu em 1243, foi canonizada em 1267, 24 anos após a sua morte. Tá? É por causa dos milagres que aconteceram graças a ela. As pessoas faziam pedidos para ela. Que tipo de pedido? Pedidos. Já naquela época, eles faziam pedidos para poderem quitar as suas dívidas, gente. E essas pessoas eram atendidas por ela, tá? Então aconteceu muitos milagres, teve muitos testemunhos em relação a ela. Daí o Papa Clemente IV resolveu canonizar a Santa Edviges. Pessoal, é isso mesmo. E até hoje, gente, tem muitas pessoas que são
Perdão, espero que não ouviram nada, né? São devotas a Santa Edviges. Muitas. Eu já fui devota a ela. Há muito tempo atrás, que eu andava com alguns problemas financeiros. Aí, tá? Tipo, tá endividado, tá? Muitas contas para pagar e tudo mais. Ou de repente quer conseguir um emprego também. Ela é muito boa para emprego. Ok, gente? Assim, prosperidade, tudo. Faça pedido a ela, faça mesmo, tá? Agora, quanto à dívida, pessoal, tudo bem, vai rezar por ela, pedir ajuda para ela dar uma luz. Ok, só que é o seguinte, a dívida, tá? Se é no caso desses lavradores que eu falei da época dela, eles não tinham como não ficarem endividados. Mas assim, tem pessoas que se endividam, pessoal, porque não sabem controlar as suas finanças. Gastam mais do que ganham. Aí é o problema. Então, assim, é uma reeducação financeira daí que tem que fazer para si. Tá? Ok, quer pedir ajuda para ela, tudo, ela vai te atender, com certeza. Ela é uma santa muito boa, tá? Maravilhosa, tá? Mas assim, se reeduca financeiramente. Pega papel, faz os cálculos lá. Ah, eu trabalho, não dá. Se pode fazer um serviço extra, gente. Não custa nada, tá? Tudo bem, quer pedir ajuda para santa, ok, mas também você mesmo tem que se ajudar, tá? Tem que se ajudar, ok, gente? Aqui eu vou mostrar até, tem duas imagens dela, pessoal, que, com licença. Eu tenho duas imagens dela. Uma ela tá com uma coroa em cima da Bíblia e a outra ela tá aqui, é uma casa, um convento. Acho que é um convento na mão, tá? O mosteiro, no caso, né? Ela tá na mão, ou uma casa mesmo na mão, assim, segurando, tá? Vou mostrar essa da casa aqui. Como é que é a imagem dela. Ó, ali vocês estão vendo que ela tem na mão, tipo uma casa, né, gente? É o que dá para entender assim, que ela tem na mão, tá? Essa aqui é a imagem bem popular dela, até. E tem uma outra que eu acho muito bonita, tá? Como ela foi uma princesa, ela foi a princesa lá da Polônia, a Santa Edviges, tá? Não é à toa que tem uma coroa em cima da Bíblia, né? Ó. Que linda, né, essa imagem. Muito bonita, tá? Muito bonita mesmo. Depois da Santa Helena, que eu acho linda Santa Helena, a imagem da Santa Helena. Santa Helena parece uma rainha, nem parece uma santa, né? Eu acho linda essa imagem que eu mostrei dela com a coroa em cima da Bíblia. Depois de Santa Helena. É muito linda, gente. Tá, mas a mais popular é essa aqui, que eu mostrei antes. Essa aqui muita gente já viu. Tá, gente? Ok? Então é isso, pessoal. Tá endividado? Peça ajuda para ela que ela vai atender. Peça com fé, perseverança. Acredite no que
tu, tu vai fazer, no que tu vai almejar. Acredite mesmo e seja perseverante, que sem perseverança, gente, assim nada anda. Tem que ser perseverante, ó. Insista na sua fé, que tu vai conseguir, ok? Então é isso, gente. Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Tchau.